Olá, hoje nós vamos para o capítulo 9 do livro do profeta Isaías. É um capítulo bonito, com uma grande profecia messiânica. Então nós vamos ver duas coisas bem definidas nesse capítulo. O reino messiânico, é lindíssima a primeira parte, né? Uma luz, né? Olha que lindo, olha como que a gente começa. O povo que andava nas trevas viu uma nova luz. Olha que lindo, né? Então, o reino messiânico, e logo depois a gente vai trazer sobre as chagas da Samaria, os problemas da Samaria, ou seja, do reino do norte, tá bom? Lembrando que nós estamos no primeiro Isaías, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 39, o primeiro Isaías, acontece no período de atividade do profeta, aí no rei Osias, né, no rei Acás, no rei Ezequias. Então são as atividades do profeta, tá bom? Então, preste atenção. O que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando uma situação política muito complicada, que você acompanhou comigo no capítulo anterior, de toda aquela questão da guerra sírio-efraimita, né? Damasco se junta com o norte para se defender da Síria. A Síria vai invadir e vai levar deportados o pessoal do norte, o pessoal de Damasco, mas a gente vai ver depois que esse pessoal, a Síria também vai vir sobre o sul, sobre Judá. Mas é uma confusão danada aí, a gente vai entender. A gente ainda continua neste capítulo 9, trazendo algumas situações políticas. Mas o pano de fundo desse capítulo 9 é a grande profecia messiânica, que enquanto Isaías fala de tudo aquilo que está acontecendo, ele já projeta um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de mudança. E ele diz, uma luz vai brilhar, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Fala a verdade, que luz é essa, gente? Só pode ser Jesus, né? Então tá bom? Vamos lá ler esse capítulo? Muito bem, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e chame mais gente, convide mais gente para fazer essa caminhada com a gente aqui, ó. Tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seus ombros e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presas das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim, seu trono sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Agora nós começamos a tratar sobre os problemas da Samaria do Norte. O Senhor profere uma palavra contra Jacó, e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos. Efraim e os habitantes da Samaria, que dizem no seu orgulho e na sua pretensão: os tijolos caíram, nós edificaremos com pedras lavadas. Os sicômoros foram cortados, nós os substituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Arã pelo oriente, os filisteus do ocidente, devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se.
O povo, porém, não se voltou para quem o feria e não buscou o Senhor dos exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o respeitável, a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziam esse povo desencaminharam-no, e os que eles conduziam perderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se, porque a maldade queima como um fogo, que devora as sarças e os espinhos e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor a terra está em fogo, e o povo veio a ser presa das chamas. Cortam à direita e têm fome, comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne de seu próximo e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés come Efraim e Efraim Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Muito bem. A linguagem do profeta sempre é uma linguagem cifrada. Então, se você toma o texto e lê sem uma instrução, sem uma contextualização, a gente pode cair no risco de não entender nada. Ora, nós começamos aqui com uma profecia muito bonita, da profecia do menino rei que há de nascer, porque um filho nos foi dado. Muito bem. Enquanto acontece todas essas confusões ali, essas confusões políticas, confusões diplomáticas, Isaías traz uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, anunciando o Messias que devia vir. Em que contexto isso acontece? Muito bem, você sabe que com toda essa situação dessa guerra sírio-efraimita, em que Damasco, né, Damasco é Síria, Damasco se uniu a Israel, os dois juntos, né, contra a Assíria dando apoio ali para Judá, né, mas cobrando um tributo de Judá, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que essas províncias, várias províncias lá do Reino do Norte vão ser anexadas pelos assírios. Lembra como nós terminamos o capítulo 8? Só vou lembrar como nós terminamos o capítulo 8. Olha aqui, o capítulo 8 nós terminamos assim, só para lembrar. Levantarão os olhos, depois olharão, resolverão miséria, escurirão trevas angustiantes, eles se repelirão dentro da noite, pois não haverá trevas na angústia. No passado ele humilhou a terra de Zabulon, de Neftali, mas no futuro cobrirá as ondas do caminho do mar, além Jordão e distrito das nações. Isso aqui são todas aquelas regiões, né? Zabulon, Neftali, caminho do mar, além do Jordão, tudo isso aqui era aquela região do norte que foi anexada pelos assírios. Porque o que os assírios fizeram? Os assírios desceram, invadindo tudo. Pegou ali a parte da Síria, Damasco, chegou em Israel, que é a parte norte, e pegou Zabulon, Neftali, Galileia, onde era a região da Galileia, o além Jordão, no outro lado ali, da Galaade, chamado Galaade, né? Galaade, e foi pegando tudo. Então, que contexto que o profeta fala? Um contexto de muita tristeza que o povo vive, de muita tristeza. Por quê? Porque esta união, esta coligação de Israel mais Damasco não deu em nada. Os assírios desceram com tudo. Quem que era o rei assírio? Lembra desse rei? Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III
rei da Assíria, veio com tudo e pegou um monte de províncias do norte. Depois você vai ver o que vai acontecer quando cair Samaria, e aí o povo vai ser deportado para a Síria. Neste contexto de dominação do Império Assírio, é que o profeta vem nos trazer uma esperança. É muito interessante que quando ele recorda essa invasão assíria, o profeta fala de Madiã. Madiã foi aquele momento em que Gideão venceu os madianitas, e ficou muito claro que ele venceu os madianitas não foi pela mão de Gideão, mas foi pela mão de Deus. Então o profeta faz uma lembrança: olha, um dia haverá a vitória do povo, mas não será pela mão do povo, será pela mão de Deus, como aconteceu em Madiã, né? E aí o profeta fala de um nascimento de um novo rei, Ele já havia dito assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E depois ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele se chama, e aí dá os 4 títulos divinos do rei: Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, né, Príncipe da Paz. O que nós temos que entender aqui? Eu acho que é muito importante que você entenda aqui. O profeta, ele aproveita da situação de caos, ele aproveita da situação de tristeza e sofrimento daquele povo, promete a mão de Deus que vai vir em socorro do seu povo, mas aproveita para apontar lá na frente: um menino será nos dado. Antes ele já tinha dito: vai acontecer um sinal. Que sinal? Uma virgem vai conceber e dará à luz um filho. Agora nesse capítulo ele fala: um menino nos foi dado. Esse menino é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno. Esse menino, sim, este menino nos foi dado como luz. Olha aqui, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Um menino nos foi dado. Qual o nome que foi dado a esse menino? Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno. Isaías já aponta para quem? Falei, para Jesus. Porque é justamente esse menino que foi dado, que quando chega no templo e é apresentado a Simeão, Simeão diz: agora meus olhos viram a luz. Opa, que luz! Que luz! O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Na situação que acontece, Isaías aponta para Jesus que virá. Vamos lá, vamos entender todos os versículos aqui. Então. Vamos lá. Versículo 1. Como eu disse para você, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Opa, essa é a situação que eles estão vivendo. Situação em que o povo, né, das províncias que foram anexadas pelo Império Assírio, por aquele rei tirano chamado Tiglat-Pileser III. Essa é a situação. O povo vivia ali na dor, no sofrimento. Isaías aproveita para dizer: esse povo está na dor, no sofrimento, Deus vai ajudar, mas haverá um dia uma grande luz que vai trazer para a gente tempo novo. Versículo 2, aqui tem uma coisa muito interessante. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exulta na partilha dos despojos. Olha como Deus é tratado na segunda pessoa diretamente. Vós. Aqui é o profeta falando diante de Deus. Viu? Versículo 3. Olha aqui, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós o quebraste como no dia de Madiã. Muito bem, isso aqui é uma lembrança de Madiã. Qual o jugo que foi colocado sobre eles? O jugo da Assíria, né? Muito bem, o povo está subjugado à Assíria, o povo do norte, né?
E o profeta lembra Madian. O que aconteceu em Madian? Madian foi aquela vitória espetacular de Gideão sobre os madianitas. Onde está isso? Juízes capítulo 7. Quer dar uma olhada? Vai lá em Juízes capítulo 7. E ele lembra que essa vitória, a vitória de Gideão sobre Madian, não foi uma vitória de Gideão, foi uma vitória que veio pelas mãos de Deus. Ora, então, se você está passando por um momento de sofrimento, de subjugado ao poder de outro, espera, porque a vitória vem pela mão de Deus, como aconteceu com os madianitas. Versículo 5. Neste contexto, Isaías profetiza o nascimento de um novo rei, de um rei com 4 títulos divinos. Opa! Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama. Vamos lá, os 4 títulos divinos. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Aqui estão os 4 títulos de Jesus. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. 4 títulos divinos do menino que nascerá. Tá bom? Muito bem. Como vai ser esse império, esse domínio desse menino que nasce? Versículo 6. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Então este menino que nasce terá um domínio universal. Universal. Não é só para um povo. Isaías está falando, não é só para um povo, é um domínio universal. E a paz? A paz é sem fim, ou seja, é um tempo de paz ilimitada. Paz sem fim, paz sem fim. E olha que interessante uma coisa aqui. Este menino que vai nascer, esse menino que vai dominar, esse menino que vai trazer paz sem fim, ele firmará, presta atenção, ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça. Firmará e manterá quem? O trono de Davi. O trono de Davi será firmado e será mantido pelo direito e pela justiça. Agora é muito importante você entender isso aqui. Muito importante. Muito bem. No Antigo Testamento, direito e a justiça é o fundamento do trono de Deus. Deus se assenta sobre o direito e a justiça. Preste atenção, no Antigo Testamento, o trono de Deus é direito e justiça. Deus se assenta no trono do direito e da justiça. E aqui diz que ele, sobre o trono de Davi, Jesus é da descendência de Davi, vai se sentar, ele firmará e vai manter pelo direito e pela justiça. Direito e justiça é o fundamento do trono divino. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos, aqui foi feita a profecia e tal, agora nós vamos entrar nos problemas mais políticos da Samaria. Versículo 11, veja só aqui os problemas que a Samaria, o norte, está passando. Arã pelo oriente, os filisteus do ocidente devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a se precipitar. Muito bem, o que acontece aqui? A Samaria tem os seus territórios anexados e depois a Samaria cai. Muito bem, quando a Samaria cai, ela começa a enfrentar uns problemas aqui. Os arameus, Arã, junto com Arã, que nós chamamos de Síria, que a capital é Damasco, junto com os filisteus, vem importunar justamente Israel. Olha que coisa complicada. Então é muito complicado porque é o seguinte, antes os arameus, Damasco, estava coligado com Israel, o Reino do Norte, Agora que o Reino do Norte caiu, os arameus se juntam com os filisteus e vêm atacar o Reino do Norte. Não tem sossego esse povo? Então os filisteus de um lado, do lado do ocidente, e do lado do oriente, os arameus. Atacando quem? Importunando quem? Não é atacando, importunando quem?
Israel, o reino do norte, né? Por isso que se fala assim, ó, olha aqui, Arã pelo oriente, né? E filisteus do ocidente, devora Israel com bons dentes. Tá vendo? Então, além de sofrer toda a expoliação da Assíria, ainda tem que sofrer a importunação de Arã e dos filisteus. Muito bem, versículo 15. Aqui é o problema, né? Aqueles que conduziam esse povo, o povo do norte, desencaminharam-no, e os que eles conduziam perderam-se. Qual que é esses problemas, gente? Você sabe que o reino do norte é um problema com aqueles reis. Por quê? No reino do sul, veio certinho seguindo a dinastia davídica. Mas no reino do norte, desde Jeroboão, cada hora sobe um rei, cada hora começa uma dinastia, cada hora. E esses reis do norte não têm linhagem davídica, vêm de qualquer lugar, então uns reis, sinceramente, viu, que só trouxe problema. E aí o profeta diz, esses que conduziam o povo desencaminharam-no. Então esses problemas das dinastias do reino do norte, que nunca era uma coisa muito boa. No versículo 19, nós vemos o que acontece. Além de todos esses problemas, a gente começa a ver uma guerra civil no reino do norte. Efraim e Manassés, né, começam a guerrear contra o outro. Efraim e Manassés são as principais tribos do norte. Então veja só, no versículo 19 aqui, ó. Cortam a direita e têm fome, comem a esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne de seu próximo e ninguém tem piedade de seu irmão. Efraim e Manassés são irmãos, né? São duas tribos que a gente tem no norte. E é duas tribos mais importantes. Tanto é que quando a gente se refere ao norte, a gente chama eles de efraimitas, né? Mas Efraim e Manassés são um braço, um ao norte e outro ao sul, um à esquerda e outro à direita. Isso aqui, gente, é a guerra civil que acontece. Além de todos esses problemas, além da Assíria vir atacar o norte, nós ainda enfrentamos um problema de guerra civil. Sabe quem vai falar sobre essa guerra civil muito bem falada? Oséias. Quando a gente estudar o profeta Oséias, ele vai falar para a gente, né? Quando irmão começa a atacar irmão, irmão começa a atacar irmão, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Veja só aqui, ó. Manassés come Efraim, e Efraim Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Então, nós estamos enfrentando uma guerra civil no norte, Efraim contra Manassés, né? Irmãos contra irmãos brigando, mas a gente vê que os dois brigam entre eles, mas os dois também brigam com Judá. Brigam com Judá. Porque o norte não gosta do sul, o sul não gosta do norte. É aquela brigaiada. Nesse contexto todo, Isaías aproveita para nos trazer a grande profecia. Está vendo essa confusão toda? Um dia tudo isso vai acabar, porque o príncipe da paz, o menino nos foi dado. Aquilo que o povo vivia nas trevas, esse povo que vivia nas trevas verá uma grande luz. E nós sabemos, essa luz só pode ser Jesus. Et crucem Domini, fugit patis adversi, vite teleo de tribiuda, radicis Davidi. Aleluia.